Voltando aos vídeos, quero dizer que o canal já tem um nome. É Diário de um Louco. Por que Diário de um Louco? Porque aqui eu vou contar as minhas histórias. Vou contar como vejo a doença, o que passei com a doença, como fui e sou tratado no meu tratamento, em formato de diário. De um louco por quê? Porque assim rotula a sociedade. Então, eu quero mostrar que eu tenho consciência, mas quero colocar os estigmas que acontecem com relação à saúde de quem tem esquizofrenia, que não é um completo transtornado, não é maluco, não é louco. Então, nesse vídeo eu quero falar dos meus 14 anos de idade, quando pela primeira vez eu fiz terapia, porque eu tinha dificuldade de viver naquela sociedade. Inclusive, eu fui diagnosticado de forma errada, porque os sintomas eram de visões e audições externas. Já era a esquizofrenia precoce, mostrando que estava agindo na minha vida. A psicoterapia na época era desenhar e fazer jogos infantis de criança que não agregaram nada com relação ao tratamento. Isso foi dos 14 aos 15 anos. Eu, na minha escola, tive sempre uma inteligência muito boa. Eu não estudava para fazer prova. Desculpa essa respirada. É porque eu tive que respirar, porque quando eu lembro, me vem recordações. Boas, não são recordações boas. Então, eu não tinha caderno. Não é porque meus pais não compravam, é porque eu me desfazia por completo. Agora, eu prestava muito atenção no que os meus professores ensinavam. E eu fazia a prova e continha nas provas resultados satisfatórios. Eu nunca gostei daquela coisa de receber nota mostrando o caderno que tinha copiado toda a matéria. Eu sempre gostei de prova oral. Eu ia no contrapasso do que os meus colegas de classe gostavam, porque para eles era mais fácil copiar o que era passado no quadro, mostrar para a professora, não ter esforço e levar o visto e ter pontos para passar no colégio. Eu gostava do meu professor de História, Educação Moral e Cívica, OSPB, porque lá eu tinha que escrever o que eu tinha entendido em forma de resumo. Eu tinha uma inteligência ainda preservada. Quem é esquizofrênico tem uma inteligência acima da média. No início, porque com o decorrer da doença, esse desequilíbrio ele tende a fazer com que a gente fique limitado nas questões emocionais e, além das questões emocionais, de aprendizado. Sim, de aprendizado. Vocês devem ter ouvido falar do filme Uma Mente Brilhante, que ganhou até Oscar. O ator principal, Oscar não, ganhou prêmio de economia, aquele que foi citado no filme.
e que tinha esquizofrenia. Era dado como louco. Então, não julgue quem tem esquizofrenia. Não desmereça uma pessoa com esquizofrenia. Uma pessoa com esquizofrenia pode trabalhar, pode estudar, pode produzir. Só vai precisar se afastar quando tiver em crise. É claro que precisará fazer um tratamento sério e muitas vezes, por conta do tratamento, precisará se afastar das funções. Você sabia que quem é esquizofrênico é considerado deficiente? Isso é tema de um novo vídeo que iremos fazer no futuro. Eu, no final de semana, por essa inadequação, essa dificuldade de me enturmar, eu fazia cartas de despedidas e entregava aos meus companheiros e companheiras de classe para que, se eu não voltasse, por quê? Porque já nessa época as vozes mandavam com que eu me suicidasse, que eu tirasse a minha própria vida, vozes de comando, vozes da esquizofrenia ativa que eu vivia. Eu tive esquizofrenia precocemente. A esquizofrenia geralmente chega aos 18, aos 21, o primeiro ciclo. E isso é importante que você saiba. Então, se um filho seu estiver diferente, procure uma avaliação psicossocial, equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e demais profissionais, para que ele não sofra o que eu sofri, para que você consiga fazer com que ele tenha amenizado o seu sofrimento. Tá bom? Diretamente do Gama, no Distrito Federal, Beto, um esquizofrênico, contando a sua história para que você saiba lidar com uma doença que mata.